Tem uma coisa que me preocupa de verdade. A ideia de que existem lugares onde a gente pode simplesmente desligar o pensamento crítico. Como se existissem ambientes tão seguros ou pessoas tão brilhantes que a gente pudesse relaxar completamente e parar de questionar. Eu preciso te falar algo olhando nos seus olhos. Não existe nenhum lugar no mundo onde seja seguro abandonar totalmente a sua capacidade de pensar. Nenhuma universidade, nenhum templo religioso, nem lendo um livro, nem com um palestrante extremamente inteligente, nem eu mesmo. Porque no momento em que você terceiriza completamente a sua consciência, é o momento que você começa a ficar vulnerável. Aliás, se você caiu aqui pela primeira vez, eu sou Michel Cruz, especialista em neurociência e comportamento. E esse espaço aqui existe justamente para a gente entender como essa máquina aqui dentro funciona. Sem frases prontas, sem guru, sem romantizar a ignorância. Só uma conversa honesta sobre mente, comportamento e consciência. Então, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque essa mesa é o nosso ponto de encontro diário. Agora, pensa comigo, por que isso acontece? Por que pessoas abrem mão da capacidade de pensamento crítico em alguns lugares, com algumas pessoas? Porque pessoas inteligentes também acabam sendo manipuladas às vezes. A resposta começa numa coisa simples. O cérebro humano ama economizar energia. Pensar criticamente cansa, questionar cansa, analisar informação cansa. O nosso cérebro está o tempo inteiro tentando encontrar atalhos mentais para interpretar o mundo mais rápido. E isso não é um defeito, isso é sobrevivência. Na neurociência, a gente chama isso de atalho de heurística. E uma das mais poderosas é a heurística da autoridade. Quando alguém parece muito competente, muito confiante, muito respeitado, e o cérebro automaticamente reduz o nível de consciência. É como se ele dissesse, essa pessoa provavelmente sabe o que está fazendo. Isso não acontece apenas em contextos extremos. Acontece numa sala de aula, numa igreja, numa empresa, num podcast, na internet. O ambiente passa a sensação de legitimidade e isso altera a forma como você processa a informação. E aqui existe uma armadilha muito perigosa. A gente começa a confundir autoridade com verdade. Só porque alguém tem um título, uma boa oratória, milhões de seguidores ou parece muito seguro do que está dizendo, isso não significa automaticamente que aquela pessoa esteja certa. E talvez uma das coisas mais assustadoras da história humana é perceber quantas pessoas inteligentes já entregaram a própria consciência nas mãos de alguém aparentemente confiável. Porque inteligência não imuniza ninguém contra a influência social. Na verdade, às vezes, pessoas muito inteligentes só ficam melhores em justificar aquilo em que já querem acreditar. E existe um outro fator muito forte nisso tudo: o medo de ser o estranho do grupo. Porque quando todo mundo ao redor concorda com alguma coisa, o cérebro sente pressão para concordar também. E isso é profundamente humano. A gente quer pertencimento, quer aceitação, quer evitar o conflito social. Então, muitas vezes a pessoa percebe incoerências, mas prefere silenciar a própria dúvida para não se sentir deslocado. E é assim que o pensamento crítico vai sendo desligado aos poucos. Não de uma forma brutal, mas de uma forma confortável. A minha ideia aqui não é parecer que estou defendendo desconfiança paranoica em tudo. Até porque maturidade intelectual não é virar aquela pessoa que acha que todo mundo está manipulando ela. Isso também é imaturidade, é um problema. Pensamento crítico não é ser do contra o tempo inteiro. É conseguir ouvir ideias sem desligar a própria consciência. É conseguir admirar alguém sem transformar essa pessoa numa verdade absoluta. Inclusive, eu acho que admirar alguém de verdade envolve justamente isso, testar as ideias daquela pessoa. Porque uma ideia boa sobrevive a perguntas difíceis, mas uma ideia frágil precisa impedir questionamentos. E, sinceramente,
Eu acho que essa talvez seja uma das habilidades mais importantes da nossa geração, porque hoje a nossa atenção está sendo disputada o tempo inteiro por algoritmo, ideologias, grupos sociais, por influenciadores, por narrativas emocionais. Se esse tipo de conversa mais profunda sobre mente, comportamento te ajuda a enxergar o mundo com mais clareza, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal. Porque a ideia é justamente essa: aprender a usar o cérebro sem entregar o volante da própria vida na mão dos outros. Aliás, eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. Você já percebeu algum momento da sua vida em que aceitou alguma ideia só porque o ambiente parecia convincente ou seguro demais? Pode ser qualquer situação. Escreve aqui nos comentários e a gente vai continuar essa conversa por lá. Quando a gente começa a perceber esses mecanismos, a gente começa a recuperar a autonomia mental. No fim das contas, liberdade mental talvez tenha mais a ver com responsabilidade do que inteligência. Porque pensar por conta própria exige esforço, exige desconforto, exige coragem para sustentar dúvidas às vezes. Mas é justamente isso que impede você de virar apenas uma pessoa sendo conduzida pelo ambiente sem perceber. Então, nunca entregue completamente a sua consciência para ninguém. Nem para um grupo, nem para um líder, nem para uma ideia pronta. Questione, analise, filtre, use o seu cérebro. Porque essa talvez seja a última coisa que mantém o ser humano verdadeiramente livre. E se você percebe que muitas vezes vive no automático, repetindo padrões sem nem perceber por quê, eu quero muito te recomendar o vídeo onde a gente conversa sobre hábitos, neuroplasticidade, sobre como o cérebro constrói trilhas automáticas. Porque esse vídeo complementa perfeitamente essa conversa aqui. Esse vídeo está aparecendo na tela, eu acho que vale a pena você clicar e continuar essa conversa comigo. Viva Taticamente!